O Espírito Santo não condena. Amém? Quem é que nos condena? Nós nos sentimos, às vezes, com aquela sensação de condenação pelo um erro que a gente faz. Quem já sentiu isso? Todo mundo, né? E essa sensação de condenação, muitas vezes a gente achava que era o Espírito Santo, mas não é o Espírito Santo. Não, eu não estou falando nem no sentido de ser o diabo. Quando a gente erra mesmo. Porque já tem o diabo verdadeiramente para condenar. Não é? Mas quem nos condena? Quem nos condena dentro de nós? Nosso espírito. Ela diz tudo. Por quê? Porque o nosso espírito, ele é um homem recriado. Né? Então ele vai nos condenar. Na verdade, o Espírito Santo ele vem nos ajudar a tirar a condenação de dentro de nós. Vamos ler aí na Bíblia, 1 João, capítulo 3, versículo 20. Olha, posso ler? Porque se o coração nos condena, quem é o coração? Não é nosso espírito? Porque se o nosso coração nos condena, aí a Bíblia diz, maior é Deus do que o nosso coração. E conhece todas as coisas. Aí diz versículo 21, amados, se o coração não nos condena, temos confiança para com Deus. Amém? Então quem é que nos condena? Nosso próprio espírito, que é o coração. Amém? O que é que isso tem a ver com ser guiado com o Espírito Santo? Tem tudo a ver. Porque eu não estou identificando as vozes do Espírito Santo, eu também tenho que identificar quando o diabo fala. Eu também tenho que identificar quando a minha alma fala. Eu também tenho que identificar quando o meu espírito fala. Amém? Eu acho que uma das vozes mais fáceis, outra voz fácil da gente entender, é a voz da alma. Por quê? Porque a alma está relacionada com tudo que for de sentimento. Não é verdade? Tudo que for de sentimento. Então, até para a gente tomar uma decisão na nossa vida, a gente não pode tomar no momento em que nossa alma está envolvida. Porque quando a nossa alma está envolvida, existe sentimento de tristeza, pode existir sentimento da alegria da alma, de raiva, de ira, né? Então, não é um momento propício para tomar uma decisão quando a alma ela está participativa. Amém? Quando eu vinha quando eu estava ali dentro, o Espírito Santo disse assim para mim: mas rapaz, Deus falou com o Daniel essa madrugada. Fazia mais de 10 dias, ou era acho quase uns 15 dias, que a mãe de Daniel tinha mandado os troços, que ela vai voltar a morar aqui, e os troços não chegavam, ela não conseguia entrar em contato com a carga, né, e não chegavam os troços, e ela preocupada. E Daniel pediu a Deus para que Deus mostrasse onde estava essa carga, o que estava acontecendo. Daniel se acordou bem cedinho e olhou para mim assim e disse: a carga de manhã está chegando. Eu disse: quem te disse? Deus. Deus me disse que a carga está chegando. Deus disse a ela, né? Ela pediu a Deus e Deus disse: a carga está chegando, está bem pertinho. Aí ela teve uma visão e contou a visão, que a carga estava chegando, estava bem pertinho. Aí ela disse, né, para mim. Eu disse amém. Aí eu fiquei na minha, né? Um pedacinho ela foi ligar. Não sei se foi para a mãe dela, eu vi ela ligando. Foi para a Valéria, acho que para a mãe dela. E ela foi dizer que Deus tinha dito, né? Aí quando ela disse, aí na mesma hora, eu acho que foi a mãe dela, disse, ou Valéria, não sei com quem ela estava no telefone. Disse que já teve notícia e a carga está chegando mesmo, está pertinho. Quer dizer, Deus avisou a ela, tá vendo? Aí eu ali dentro, eu disse, mas rapaz, por que tem coisa que Deus não me avisa?
Eu ali falando com Deus, né? E Deus disse, por que você não pede? Olha como o Espírito Santo responde logo. Às vezes a gente quer saber das coisas, mas não pede a Deus. Como é que Deus peça e também espere? Porque às vezes a gente pede, mas também não quer esperar Deus falar, né? Oi? Então, pedir, sempre lembrar disso. Pedir, Deus ele quer se comunicar conosco, até questão de coisas, de detalhes, assim, como uma carga que está vindo, que estava achando que estava perdida, ou foi roubado, ou aconteceu alguma coisa, e Deus foi e falou. Tem até um dos livros de Kenneth Hagin que ele fala de uma pessoa que tinha... Ele citava de um homem de Deus, que as pessoas às vezes pediram oração a ele, ou foi ele mesmo, pediram oração a ele a respeito de uma pessoa que tinha desaparecido há não sei quantos anos. E ele foi e orou e pediu a Deus. E Deus mostrou onde essa pessoa estava, mostrou tudo detalhadamente. E se eu não me engano, no final da história, encontraram essa pessoa. Então Deus tem interesse. Agora, é como eu falei ontem lá na reunião do Café dos Obreiros. Às vezes é a gente que está desapercebido. A gente às vezes está desapercebido, sabe, mas não age. Né? A gente sabe que Deus pode fazer, mas a gente não pede. E às vezes quando pede, pede como se tivesse pedido, mas não dá atenção àquele pedido que você pediu, porque quando a gente pede, a gente fica na expectativa de receber a resposta. E outra coisa, existem inúmeras formas de Deus falar. Às vezes a gente quer o sobrenatural, quer algo assim miraculoso, que Deus fale miraculosamente, e perde o sobrenatural de Deus na simplicidade. Deus pode falar por meio de uma mensagem chegando no seu celular, não é? Deus tem a voz íntima no seu espírito, seu testemunho interior. Tem muitas formas. A gente pede e a gente fica atencioso. Pede e fica atencioso. Às vezes, eu me lembro que quando eu estava me voltando para Deus, aos poucos ainda, mas eu via Deus bem. Eu via Deus bem. Eu tinha, porque era aquela expectativa de criança eu tinha. Por exemplo, eu me lembro que quando era para decidir se eu botava um comércio para mim, e quando eu cheguei lá na lanchonete de Alberto, entrei na lanchonete assim, Alberto, do nada pegou e disse, aquele que tu estava pensando em botar, pode botar que dá certo. Quer dizer, eu fiquei parado assim, e fui obedecer o que Deus mandou. Então, Deus ele fala na simplicidade. Justamente. Deus não falou com um grande pregador, com um homem de Deus. Hoje, se eu não me engano, ele está pastoreando na Inglaterra. É num país fora aí. Ele pobre, estava pobre na miséria, não tinha nada, né? E de repente ele achou um livro jogado no lixo de Kenneth Hagin, chamado Autoridade do Crente. Ele pegou lá, curioso, já estava na miséria mesmo, aí folheou aquele livro lá, e Deus começou falando com ele, né? Aí ele disse que teve um dia que ele estava assim, agoniado, e Deus disse assim, vai lá fora, na janela parece. Aí ele foi lá na janela, olhou assim, estou lembrado bem, eu vou dizer mais ou menos. E ele viu um sapo, né? Ele ficou sem entender, porque ele viu um sapo. Eu já contei até isso na igreja. Ele viu um sapo, eu disse, como é que Deus quer falar comigo por meio de um sapo? Né? Aí Deus disse para ele no íntimo dele, isso é a voz mansa do Espírito Santo. Lembre disso, existe uma voz mansa do Espírito Santo, bem suave. Se a gente estiver muito agoniado, não vai ouvir ela. Existe a voz autoritária do Espírito Santo também. Amém? Como é essa voz autoritária do Espírito Santo? Eu já passei muito por isso. Eu creio que você já passou. Às vezes eu estou aqui, o Espírito Santo diz, vai lá e
e coloca a mão agora que essa pessoa vai curar. Eu já vou aqui, no nome de Jesus, seja curado. Quase estoura a cabeça dele. Ou então algum canto, prega para fulano, vem aquele, chega a dar aquele impulsionamento para você. E existe, raramente o Espírito Santo fala assim, ele fala mais na voz mansa, lembre disso, na mansidão. Amém? Por isso que uma das melhores formas de ouvir a voz do Espírito Santo é quando a gente está orando muito em línguas. Porque quando a gente está orando em línguas, nós vamos colocar a nossa mente no lugar dela. É tanto que quando a gente, pode prestar atenção, quando a gente está orando em línguas, a gente não pensa muita coisa, não pensa de pagar uma conta, pensa de ir lá no banco, pensa de isso e aquilo, e você está orando em língua. A mente está braba. A mente não quer parar não, ela não quer. Por que você não estava pensando antes de orar? Só começou a pensar quando começou a orar. Acusa também. Sua mente está agitada, mas você está orando em espírito. E para sua mente se colocar no lugar, você tem que orar e ficar orando até ela começar a se aquietar. Já é um nível, quando você vai orando, ela vai se aquietando. Aí você começa a ouvir a Deus. Amém? E esse rapaz chegou lá, ele olhou assim. O Senhor disse que ia falar com ele no meio de um sapo. Disse, como, rapaz? Aí Deus disse, presta atenção no sapo. Aí ele olhou para o sapo, viu o sapo pegando umas moscas assim, fazia com a língua. Aí soltava, não é assim que ele faz? Soltava a língua e puf. Aí disse, você está desse jeito na miséria porque você não está fazendo o que o sapo faz. Mais ou menos assim. Senhor, o que é que eu vou fazer? Faça igual o sapo faz. Libera a sua língua as palavras e a sua língua vai trazer existência àquilo que você precisa. Aí Deus falou na simplicidade, né? Aí ele chegou, ele estava indo para o culto, né? Morava numa casinha, parece que era perto de um lixão, parece, se eu não me engano, não me lembro bem. E ele indo para o culto lá, ele chegava no culto lá, onde ele chegava, ele está certo. Ele chegava, ele dizia, sim, me lembro, ele está pastoreando nos Estados Unidos. Aí ele chegava lá na igreja, aí vem enquanto começava, vou morar nos Estados Unidos, vou casar com uma galega de tão, aí dizia até a altura da galega, e vou ser pregador da palavra de Deus. Todo canto quer dizer, eu vou morar, e o povo olhar para ele, um coitado desse, mora uma vida dessa, e ele, vou morar nos Estados Unidos, vou ser pregador da palavra, vou casar com uma galega assim. Aí dizia. Aí aconteceu, tudo que ele declarou aconteceu, né? Isso é uma história verídica. Esse cara veio para Campina Grande, aí conheceu o ministério lá do pastor Bud. Aí disse assim, esse ministério é aquele lá que o povo fala e as coisas acontecem. Aí o cara disse, é esse mesmo, então eu sou desse ministério aí. Eu sou desse povo aí. É o nosso, diga glória a Deus. Então, para ele ter sucesso, antes ele teve que ouvir ao Espírito Santo de Deus, que disse assim, vá lá fora, né? E observe. E isso acontece muito com homens de Deus. O Espírito Santo fala com a gente, às vezes a gente tá num lugar, ou está em casa, e a gente sente aquele despertamento. Vai na casa de fulano, eu já aconteceu isso, vai na casa de fulano, né? E eu ia. Quando eu chegava lá, eu ficava por ali. Aí Deus usava aquela pessoa para me abençoar. Dava alguma coisa e me abençoava. Então, era o Espírito Santo me guiando. Ele sempre vai nos guiar para nos abençoar. Amém? Então, esse tópico que a gente meditou agora, quem é que nos condena? O nosso espírito, nosso coração. E já tem o diabo para condenar, né? O Espírito Santo, ele vem o quê? Ele consola, não é? Ele vem para nos consolar, para nos ajudar. Amém? Outro ponto aqui interessante. Abra em Efésios 6, que está relacionado também a ser guiado pelo Espírito Santo. Efésios 6, 18. Alguém lê aí para mim. Efésios 6, 18.
Efésios 6,18. Eu estava em casa, eu estava me programando. Eu disse assim, eu vou fazer assim, assim e assim. Vou orar tantas horas, vou ler a Bíblia tantas horas e vou estudar o livro tantas horas. Eu fazendo assim. Isso eu no quarto, orando em línguas. Isso era eu orando em língua, presta atenção. Isso é ser guiado pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo foi e disse assim para mim, deixa de ser criança. Eu ouvi a voz dele no íntimo. Deixa de ser criança, porque isso é coisa de criança. Para você ver, eu estava me programando para fazer assim, assim e assim. Vou ler a Bíblia assim, vou orar assim, vou fazer assim. E eu entendi o que ele quis dizer. Porque ele disse que isso era coisa de criança. Quando ele fala de criança, criança espiritualmente. Estão entendendo? Por quê? Porque presta atenção. A gente está no mundo que é muitas coisas acontecendo em nossa volta. Não é verdade? Muitas coisas, desastre, acidente, muita coisa acontecendo. Terror, tudo. Não para. Amém? E o Espírito Santo estava me dizendo assim, não é você que vai controlar o que você quer fazer. Sou eu que vou controlar a direção para você. Por quê? Eu me lembrei uma vez que eu estava muito cansado. E eu queria buscar, eu queria meditar, eu queria ler, eu queria orar. E o Espírito Santo disse para mim, vá dormir. Vá dormir. Está vendo? O Tiago disse que ele disse para ele direto, né? Se não é Espírito Santo, não, isso é a alma, viu, Tiago? Isso é a carne mesmo, viu? Mas ele sabia das minhas condições. Ele sabia do meu limite do corpo. Então ele me guiou a dormir. Ele não me guiou a orar, nem a meditar na palavra. Ele me guiou a dormir. Interessante, né? Oi? Justamente. Então, eu estava me programando para de manhã me acordar amanhã já fazer. Eu vou fazer isso aqui e isso aqui. Aí ele disse, deixa de ser criança. Por quê? Porque eu posso me acordar amanhã e a direção do Espírito Santo para mim amanhã, de manhã, pode ser só orar em línguas. Pode ser só meditar na palavra. Pode pegar um bom livro e ler aquele livro. Pode ser confessar a palavra. Então eu não sei o que é que vem para amanhã. Eu não sei o que tem para amanhã. Pode ser interceder por a vida de alguém. Eu não sei o que é que tem para amanhã. Mas o Espírito Santo sabe. Diga glória a Deus. Então, como é que eu vou ser bem sucedido na minha vida, em tudo que eu faço, se eu for guiado por mim mesmo? Eu necessito ouvir uma pessoa que sabe todas as coisas. Quem sabe todas as coisas? O Espírito Santo. É por isso que eu ensino a gente manter um relacionamento com o Espírito Santo. Por que manter um relacionamento com o Espírito Santo? Porque ele é a pessoa que está conosco 24 horas. Amém? Ele é a pessoa, diga comigo, ele é a pessoa que está comigo 24 horas. Então, eu tenho que manter esse relacionamento. Eu tenho que conversar também com ele. Eu tenho que orar junto com ele. Me ajude a orar, Espírito Santo. Entendeu? Guia o meu dia, Espírito Santo. Eu tenho que manter. Ele é uma pessoa verdadeira e real. Amém? Quem está entendendo isso aqui? Então tem que manter. Jesus disse, eu vou para o Pai, mas deixarei o Consolador para estar convosco. Então ele está comigo, ele é real. Amém? César é real na sua vida. Se você não desse atenção a César, ou vice-versa, César não desse atenção a você, você ficaria triste, não ficaria?
Não ficaria triste? O Espírito Santo está 24 horas conosco. Se a gente não... Quanto mais eu me relaciono com Ele, mais a proximidade eu terei dEle. Porque eu estou dando atenção a Ele. Amém? Mais facilidade também eu vou ter de ouvir e de entender a Ele. Amém? Quem está entendendo isso? Pelo relacionamento. Quem abriu Efésios 6,18 para mim aí? Só a primeira parte A. Com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. O que é orar no Espírito? É orar em línguas. Amém? Orar em línguas. Por exemplo, essa semana eu meditei, eu li muito essa semana. Eu li muito. E eu estava no meu quarto orando em línguas antes de vir para cá, me edificando para poder trazer o ensino. E eu estava doido para ler o que eu ia falar. O que eu vou falar? Então, doido para estudar, ver, meditar alguma coisa. O Espírito Santo disse para mim, só ore. Só ore em línguas. Amém? Essa semana eu estudei muito. Estudei muito essa semana. E de ontem para hoje eu estava com a sensação de uma pessoa que estava na carne. Me sentindo sujo. Quem já teve essa sensação? Sentindo sujo. Eu até vi uma reportagem, né, não sei se foi, não lembro se foi na televisão, que disse assim: não, lá aquele ambiente lá é bom para você se purificar, falando de purificação, sabe? Aí o Senhor falou para mim que a purificação é orar em línguas. Aí eu estava com uma sensação de sujeira, uma sensação, aquele negócio ruim, sensação de pecado. Quem já teve isso? Todo mundo já teve, né? Mal desse já teve? É estado de sã, irmão. Vê, é verdade. Aí eu estava com essa sensação, e orando em casa, e ontem de noite eu disse, meu Deus, o que é isso? O que é que o Senhor quer falar comigo? Deitado na cama lá, me levantei, né, e passei um tempo, estudei um pouquinho, passei um tempinho orando, fui dormir, né? Aí me acordei, disse, eu vou orar 4 horas hoje, em línguas, vou orar 4 horas em línguas hoje, média de 4. Vou estudar não, vou meditar. Aí quando eu comecei a orar em língua, o Espírito Santo falou comigo. Olha como é bom orar em línguas. E eu lá para cantar lá no quarto, andando e orando em línguas. Eu botei uma mensagem primeiro, acabou a mensagem, fiquei orando, acabou a mensagem ali. Aí o Senhor disse para mim, agora eu vou ore sem escutar a mensagem para você ouvir a Deus. Aí comecei orando, né? E o Espírito Santo fez uma comparação para mim. Ele disse assim, olha, quando você está com fome, sua barriga lhe dá um sinal. É ou não é? Está te dando um sinal. Você precisa comer. Coma, meu filho. Coma muito para engordar. O rei da barriga, né? O rei da coxinha. O rei da coxinha. Né, o irmão ali ficou sorrindo. Não é o outro agora, o rei da coxinha ali. Como é? Hã? Ah, eu desci o rei da coxinha. Eita, vocês não estão entendendo o que eu estou falando, só quem está entendendo é Denilson e Diego. E ele, né? Aí, nós temos uma sinalização, né, dentro do nosso barriga. Aí o Espírito Santo disse assim, quando nosso espírito precisa de algo, ele sinaliza também. A mesma coisa, é espiritual. Aquela sensação que eu tinha é porque eu passei a semana praticamente estudando mais do que orando, orei pouco. E ele estava dizendo para mim, você precisa de orar.
Olha o que é ser guiado pelo Espírito. Está vendo? Aí entra esse versículo aqui, Efésios 6. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo com toda, diga comigo, toda oração e súplica, orando em todo tempo vamos repetir, todo mundo junto, forte. Com toda oração, eu digo e você repete, com toda oração, tá fraco, com toda oração e súplica, orando em todo tempo, no Espírito, orando em línguas, e, para o mesmo fim, vigiando com toda perseverança e súplica. E vigiando. Diga para seu irmão, vigiando. Vigiando o que, pastor? Vigiando sua boca, para ver se você está orando em línguas. Você começa a orar, você se distrai, para de orar. Não é assim? Você começa a orar, se distrai e para de orar. E você vigiando. Presta atenção. Escuta aqui quem tem medo de orar em línguas. Escuta aqui. A oração em línguas para edificação é uma oração da fé. Eu não sei o que vou orar, pastor. Por isso que é da fé. Por isso que é da fé. Eu não sei o que vou dizer. Diga o que não sabe. Nem queira saber o que você está dizendo, que isso é uma oração da fé. Amém? O que vai valer, o que vai fazer valer o que você está orando, xará, macon, dorô, sorô, bará, o que vai fazer valer o que você está orando é a sua fé. Quem está entendendo isso aqui? Olha para seu irmão, não é o que você sentiu, não é o que você pensou, não é nada disso. É o que você está crendo, né? Que vai valer da minha oração é o que estou crendo. Eu estou falando palavras que ao meu intelecto, ao meu raciocínio, não sei do que eu estou falando, não entendo, não sei para que é, mas eu estou tendo fé que está funcionando. Quer falar, irmão? Pode falar. Aí eu não sei dizer, irmão. Pode ser uma experiência com Deus. É porque assim, cada alma também se expressa de uma forma, né? Por exemplo, eu estou orando em língua e às vezes começo a sorrir. Já tem outros que começam a chorar, né? Já tem outros... Cada pessoa, isso é personalidade. Vamos supor aqui, vamos colocar aqui. Vamos supor, vamos botar a irmã Patrícia. A irmã Patrícia vai ligar o ventilador. Olha a alma da irmã Patrícia como é. Só um exemplo, viu? A irmã Patrícia vai botar a tomada do ventilador. E de repente ela leva um choque, 220 volts, né? A irmã Patrícia vai, ai meu Deus, a alma dela. Aí vamos supor, a Raquel vai colocar, aí leva um choque. Raquel leva um choque. A reação da Raquel é, meu Jesus. Já reagiu diferente da irmã Patrícia. Estão entendendo? Então cada um reage ao poder de Deus de uma forma. Cada um reage ao poder de Deus de uma forma, né? Tem, por exemplo, às vezes o pregador está pregando aqui e a unção está ali sobre ele, ali aquele poder, aquela glória, e de repente ele começa a dançar no espírito. Ele reagiu daquela forma.
Já tem outros que saem correndo. Eu mesmo estou me prendendo porque essa igreja é pequena. Mas quando eu estou aqui, eu tenho vontade de sair correndo e voltando assim. Correndo mesmo, seguro doido, eu vou correndo e eu seguro doido. Dança. Já tem outros que pula, já tem outros que ri tanto que cai no chão embolando, de tanto rir. Né? Aí tem outros que choram, irmã Lúcia fica chorando, assim, a mão assim, ó, chorando que só, irmã Ludinha, a mãe de Raquel, se tremendo e chorando. Quer dizer, vai reagir, aí pode ser por causa disso, né? A reação da sua matéria, da sua alma, com a glória de Deus operando naquele momento. Mais e mais. Interessante, outro ponto aqui interessante. Tudo isso é relacionado com ser guiado pelo Espírito, porque se a gente não ora em língua, como é que a gente vai ser guiado? Né? Interessante que a unção, preste atenção, irmão Zé Neto, a unção está dentro de você. Amém? A unção está aqui, me diga, está aqui. Coloca a sua mão aqui, está aqui. Amém? Por que a gente diz aqui, né, nesse local aqui? Quem sabe dizer? Não. Coração físico tem nada a ver. Vou dizendo, por que a gente localiza aqui? Sim, a unção, o Espírito Santo. Por que? Alguém sabe dizer? Profundo do seu íntimo. Preste atenção. Quando você sente, não vou nem falar de sentimento, né? Porque o Espírito tem nada a ver com sentimento. Mas eu vou falar com sentido de sentimento para você entender. Quando você tem aquele sentido aqui dentro de algo. Vocês sabem o que eu estou falando. Não é aqui? Perto da barriga? Né? Parece mistura com fome, mas não é fome. É um negócio aqui, você tem que orar de todo jeito. Fica apertando aqui. Né? O Espírito Santo localiza aqui, ó. Então presta atenção. Ele está aqui, a unção está aqui. Porém, ela está quieta. Todo mundo está com ela aqui. Está quieta. Se você, quem vai despertar é você. É você que vai despertar. Amém? Se você está no seu quarto orando em língua, orando, e você diz, você orou 1 hora em línguas, e você diz, eu vou entrar para 2 horas. Você orou 2, aí você diz, vou entrar para 3. Você está incentivando algo dentro de você. E de repente começa a borbulhar. E de repente você quer orar mais, você ora com mais autoridade. E de repente você vai, começa a cair como um mel quente, que começa aquela energia sobre o seu corpo. Você vai. Você despertou algo que já estava dentro de você. Entendeu? Ele está aqui. Amém? Por isso que às vezes pessoas choram debaixo de uma unção, outros riem debaixo de uma unção. Porque está aqui. De repente eu começo a pregar a palavra. E o Espírito Santo está aqui, você, sem querer, aquela vontade de sorrir no meio da pregação. Quem já teve isso? E você, aquela sensação de vontade de rir. E quanto mais eu prego, você tem vontade de rir. Está aqui. Se você deixar e liberar, você vai começar a sorrir. Você vai perder o controle. Você não vai conseguir mais parar de rir. Porque o Espírito Santo movendo dentro de você. Aí o Espírito Santo se move e você, de repente você está dando gargalhada. Isso aí se chama mover do Espírito Santo. Quem não compreende vai achar meninice, criancice, mas isso é o mover do Espírito Santo.
Aí prende. A vergonha prende da manifestação dele. Claro que para acontecer algo desse tipo, a gente tem que ter um certo cuidado com quem está dentro da igreja. Porque tem pessoas que não vão entender. Então, sabe como é bom? Isso é bom um culto do Espírito Santo, onde só tem crente. Pessoas que entendem o que é isso. Que vieram se vieram para usufruir desses dons do Espírito Santo. Está entendendo? Para ser abençoado, porque na verdade nós somos abençoados. E é comprovado pela medicina. Sorrir, alegria faz bem à saúde. Cura câncer. Amém? Você vê que tudo que Deus faz, quando você chora na presença de Deus, cura sua alma. Você sai aliviado. É ou não é? Né? Então tudo de Deus é para nos abençoar. Então tem um culto desse. Amém? Então orando em todo tempo e vigiando nisso. Vigiando a oração em línguas. Diga assim: a oração em línguas é uma oração da fé. Olha, se você não orou em língua, venha para o culto hoje à noite e ore. Aproveite a hora do louvor. O que é que eu vou dizer? Não sei. Eu creio, Pai, que eu recebo o Espírito Santo em nome de Jesus. Sua alma vai dizer, o que é que você vai dizer? Você não sei, eu vou orar pela fé. Blá, 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 blá. Para Deus está valendo. Que é a oração da fé. Só que de tanto você orar, vai chegar um momento que você vai orar debaixo da unção também. Quinta-feira eu estava orando debaixo da unção aqui. Nós passamos um tempo orando em línguas, quinta-feira. E eu orando debaixo da unção e eu ficava pensando, como é que eu estou falando isso? Ao mesmo tempo que eu orava debaixo da unção. Claro que orar debaixo da unção é mais gostoso do que orar para edificação. Porque debaixo da unção é outro nível. Tem dons em operação. Só que o apóstolo Paulo nos ensina a orar para edificação. Amém? Então eu oro para edificação e de vez em quando vou estar orando também debaixo da unção. O apóstolo Paulo não disse lá na igreja de Coríntios, ele disse assim: olha, só ore, vamos supor, eu sou o apóstolo Paulo aqui e vocês são o pessoal lá na reunião. Vamos trazer para o tempo. E eu estou pregando aqui, estou pregando aquela passagem de Coríntios, capítulo 14, 1 Coríntios. Aí eu digo, ô irmãos, estou sabendo que está tendo uma bagunça aqui, está muita gente orando ao mesmo tempo em línguas, tal, e tem pessoas que não entendem. Quando você estiver orando, pode orar, mas veja se não tem ninguém na igreja. Ou então quando for uma reunião pública, que tenha gente que não entende, isso é Paulo falando, viu, para vocês. Vocês, que tiver gente que não entende, ore por 2 pessoas ou 3 e tem que ter um intérprete para interpretar, para poder aquela pessoa que não sabe o que é isso entender, né? Vamos ter decência. Aí eu disse, mas controle, quando você tiver muito na unção, só baixinho consigo mesmo e com Deus. Então ele está dizendo claramente que nós controlamos a oração em língua. Não existe esse negócio, eu não controlo, eu controlo. Eu oro, quando eu quero orar, eu oro. Quando eu não quero orar, eu não oro. Então ele deu toda a dica. Toda a dica sobre a oração em línguas. Para edificação. Amém? Diga, a oração em línguas me levará a um nível que eu vou ter percepção do Espírito Santo. Hein? Amém? Glória a Deus. Só uma anotação para nós finalizar. Para ouvir o Espírito Santo, mantenha a consciência limpa. Amém? Diga para seu irmão, se a sua consciência não está limpa, você não vai conseguir ouvir o Espírito Santo. Outra coisa interessante, né? Voltando aqui. Outra coisa interessante, voltando. Deixa o menino calar.
Outra coisa interessante aqui. Lembra que eu falei sobre às vezes nós sentimos essa sujeira, né, no corpo, não é? Então, ore em línguas. Ore em línguas. Eu tenho a dizer, ore em línguas. Tá? Você está precisando orar muito tempo em línguas. Amém? Amém? Diga glória a Deus. Vamos ficar de pé. Diga orando, grava ali, Tiago. Orando todo o tempo no Espírito e vigiando nisso. Andando pelo Espírito e não pelo sentimento. Irmão,